A paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Sejam muito bem-vindos ao canal Semente de Fé. Eu sou a pastora Marta e quero deixar aqui uma palavra de reflexão para as nossas vidas, falando um pouquinho sobre as tempestades da vida, as situações que nós enfrentamos no dia a dia, o que nós temos visto acontecer. E as tempestades, amados, elas são pedagógicas. As tempestades nos ensinam sobre muitas coisas. Nós vemos Jesus passando por diversos tipos de tempestade. Nós vemos quando Jesus estava deitado ali sobre um travesseiro e aquelas ondas começaram a atracar aquele barco e os discípulos desesperados começaram a clamar, a gritar por Jesus, a dizer: Senhor, não se importa que nós morramos? E Jesus se levantou, estendeu as mãos sobre aquela tempestade, acalmou os ventos, e aqueles homens ficaram maravilhados, porque Jesus, ele acalma as tempestades da nossa vida. Nós vemos também, amados, outras tempestades. Paulo, ele passa lá no livro de Atos, capítulo 28, por uma tempestade muito forte. Aquela tempestade de Paulo havia um propósito. O Senhor queria que ele passasse por uma ilha e aonde ele estivesse naquela ilha, ele pregasse a palavra e houvesse cura, salvação e libertação sobre a vida daquelas pessoas. Deus, quando tem um propósito na nossa vida, os ventos às vezes mudam de direção, né? Mas a tempestade que eu quero falar hoje com você são aquelas tempestades que nós provocamos nas nossas vidas. Tempestades que muitas vezes nos leva para o fundo do mar. Imagina uma tempestade no meio do barco, no meio do mar, onde você está ali achando que está tudo bem, quando de repente você se depara com ventos fortes, barco a pique, e quando você menos espera está lá no fundo do mar, na boca de uma baleia. E assim, amados, muitas pessoas estão passando por tempestades adversas. Esses dias eu estive visitando algumas pessoas no hospital e eu vi ali quantas pessoas estão ali passando por tempestades na área da saúde. Quantas pessoas estão passando por tempestades na área espiritual. Quantas pessoas estão passando por tempestades na área financeira. Quantas pessoas estão passando por tempestades familiar, com filho, na família, com uma situação adversa. Quantos pastores, não passam por tempestades dentro das suas igrejas e no seu ministério? Existem tempestades, amados, que é nós que provocamos. O exemplo que eu quero trazer hoje para vocês é o exemplo de Jonas, me perdoe. Jonas, ele provocou aquela tempestade. A rebeldia, a desobediência, a atitude de querer fugir da presença de Deus, sendo ele conhecedor da palavra, de fazer as suas próprias vontades, de fazer o que ele queria, levou ele para o fundo do mar. E muitas pessoas estão indo para o fundo do mar, para a boca do peixe, estão afundando, estão indo para o fundo do poço, por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência, porque Deus tem dado a direção para que ele vá para um lado, ele está indo para o lado totalmente ao contrário da vontade de Deus. E essa tempestade, ela é muito perigosa, porque essa tempestade pode até nos matar. Se Deus não tiver misericórdia, se Jonas não se arrependesse ali e dissesse para ele: não, Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, talvez ele não tinha saído daquela situação. Ele declara que ele estava como se ele já estivesse ali no profundo do mar, nas trevas, no fundo do mar. A Bíblia diz, quando ele começa a confessar a situação que ele estava, o que ele sentiu por estar ali, ele se arrependeu e se voltou para o Senhor. A Bíblia diz que ele desfalecia. Jonas, capítulo 1, versículo 7, diz assim: eu desfaleci a minha alma quando eu lembrei do Senhor. Ele fala: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. Então, ali naquele momento que ele estava ali, ele clamou ao Senhor Jesus. Eu digo para você nesta hora:
Vá para onde Deus quer que você vá. Siga a direção que Deus está te dando. Obedeça a Deus e obedeça a palavra. Isso pode te custar muito caro, a sua rebeldia, a sua desobediência pode custar muito caro para você. Eu deixo para você aqui essa reflexão, para que você venha entender muitas vezes porque você está passando por essa situação. Porque às vezes está passando por isso que você está passando. Muitas pessoas, amadas, estão passando por situações, outras vão passar por causa da rebeldia e da desobediência. Jonas é um exemplo disso. Quando o capitão foi lá consultar ele, que ele estava dormindo também, né? Achando que estava tudo bem. Quantas pessoas acham que está tudo bem, estão dormindo espiritualmente, né? Amados, não tem como estar tudo bem se a nossa vida está em desordem, está no pecado, está longe do propósito de Deus, da vontade de Deus. Jonas, ele achava que está tudo bem, estava se enganando, mas ele sabia que não estava. Ele sabia que era por causa dele. E aqui no capítulo 1, no versículo 12, ele diz para os marinheiros: porque eu sei que é por minha causa que sobreveio essa grande tempestade. E é por isso, amados, que muitas pessoas estão passando por um processo, estão sendo moídos, porque não estão dando ouvido à palavra do Senhor, não estão obedecendo à voz de Deus. Nesta tarde eu te chamo para arrependimento, eu te chamo nesta tarde para você se voltar para o Senhor, eu te chamo nesta tarde para que você venha orar e falar: Senhor, me dê a direção, me mostra a direção, mas que você tenha a coragem, a ousadia também de não só ver, ouvir a direção, mas também seguir a direção que o Senhor está te dando. Eu creio que não é à toa que o Senhor me encorajou para que eu pudesse estar voltando aqui, gravar esses vídeos, porque a gente tem que pregar a palavra, amados, porque a gente vê que o mundo jaz maligno, muitas pessoas estão afundando na fé, muitas pessoas estão naufragando, muitas pessoas estão deixando de fazer aquilo que o Senhor quer que eles façam, está se perdendo, amados. Então eu venho aqui te alertar: se volte para o Senhor, se quebrante, tira o orgulho, tira o eu, vai fazer aquilo que Jesus mandou você fazer, porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável para as suas vidas. Que nesta tarde você possa estar pedindo ao Senhor a direção, vocês possam estar orando, se arrependendo, se voltando para o Senhor Jesus. Jonas, quando ele se voltou para o Senhor se voltou para ele também. O Senhor diz: perto está o Senhor, o salmista diz, daqueles que o buscam. Busca o Senhor de todo o coração, com sinceridade. Muitas pessoas estão sem sinceridade, estão se enganando a si mesmo, sabe? A bênção de Deus, amados, ela é condicional. A bênção de Deus vem através da obediência. Quando a gente não obedece, a gente atrai tempestade, a gente atrai problema, a gente atrai ruína para a nossa vida. Eu tenho visto tantas pessoas se afundarem por causa da rebeldia e da desobediência. Então, neste momento, amados, eu quero te convidar para fazer essa reflexão. Você está orando, sabe? Leia o livro de Jonas, capítulo 1 em diante. Veja onde ele foi parar, veja onde seus caminhos estão dando. Esse texto eu sei que é muito conhecido, não basta a gente só saber, mas colocar em prática. Que nós possamos estar no centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa para a sua vida. Eu quero estar orando com você, estou aqui diretamente da igreja, e eu creio que o Senhor Jesus há de trazer o renovo, a vitória, a bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que esta palavra vá e produza fruto, Pai, a qual está sendo enviada, que os Jonas possam se voltar, Pai amado, para Ti, se arrepender e fazer aquilo que o Senhor mandou fazer, estar na posição, porque nós sabemos que a bênção do Senhor, Pai, é que nos enriquece, a bênção do Senhor não acrescenta dor, que a bênção do Senhor possa estar sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, fala com cada um que tem entrado através desse vídeo, neste canal. Toma nas tuas mãos e vai dando vitória, Pai. Fecha a boca do leão, vai dando livramento, que mal algum, que praga alguma chegue na nossa casa. Nós sabemos que nós vamos passar por tempestades, mas que essas tempestades venham ser para nós conhecer o Teu poder, que o Senhor venha acalmar essas tempestades da nossa vida, que essas tempestades venham ser com propósito, que nós não venhamos causar tempestades na nossa vida, Pai, e afundar, Pai. Nos tira, Pai, tira essa pessoa do fundo do poço, Pai. Dá a vitória, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia,
que é infinita, a tua misericórdia que é a causa de nós não sermos consumidos, Pai. Eu entrego, Senhor, este momento nas tuas mãos, esta pessoa, esta família nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, te convido para deixar o seu joinha, seu like, né? Se inscrever no canal e que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. Se ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Muitas pessoas têm endurecido o coração do Senhor, têm pagado para ver. Não pague para ver, amados. O salário do pecado é a morte. E muitas pessoas estão morrendo espiritualmente, fisicamente, por causa da desobediência. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.